O segundo caso particular que nós temos para a força magnética é quando o ângulo θ, lembrando que o ângulo entre V e B, ele forma 90 graus. Se o seno de 90 forma 1, força magnética igual a carga, velocidade e campo magnético vezes o seno de θ, então esse seno valendo 1 vai ficar a força magnética, carga vezes a velocidade vezes o campo magnético. Só lembrando as unidades rapidinho, força em Newton, carga em Coulomb, velocidade em metros por segundo e o B em T maiúsculo, que é o Tesla. Agora o que vai acontecer com a nossa carguinha? A gente sabe que ela vai sofrer uma deflexão, ela vai fazer uma mudança na trajetória dela. Só que eu falei para vocês que esse V e esse B, ele é um produto vetorial e esse produto vetorial a gente calcula de um jeito bem diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu garanto que vocês vão conseguir acompanhar como que é feito esse produto vetorial. Toda vez que eu tenho um produto vetorial, o que eu tenho é isso aqui, uma multiplicação de matrizes. Então, como eu estou usando tridimensionalidade, lembra que a gente fez a regra da mão direita? Direita, esquerda, para baixo, para cima, entrando e saindo, tridimensional, eu passo a ter 3 dimensões. Então, F na direção X, na direção Y, na direção Z. Legal, legal? Vamos imaginar que seria isso, então. Tem uma dimensão aqui, a minha outra dimensão está aqui e eles formam um ângulo de 90 graus e a minha terceira dimensão está aqui. Legal, legal? Eu vou colocar qualquer um deles. Por exemplo, esse sendo X, esse sendo Y e esse aqui sendo Z. Aí o que vai acontecer é, eu joguei a minha carguinha numa única direção. Perceba que eu joguei ela na direção X. Então ela não tem valor para X, ela não tem valor para Y. Vou montar o vetor aqui, o X é a velocidade. Se eu colocar esse vetor então, ó, ele tem 2 em X, 0 em Y e esse vetor tem 0 em Z. Como que ficaria então o meu X? 2, 0 e 0. Quando eu pego o campo magnético ele está entrando no papel. Se ele está entrando no papel, ele tem um valor para Y, só que ele não tem valor para X e ele não tem valor para Z. Então eu vou colocar 0, aqui eu vou colocar BY e 0 de novo. Então nós vamos ficar aqui com 0, o BY e o 0 de novo. Para a gente fazer esse cálculo, nós vamos usar Laplace. E como que eu faço para usar Laplace? Eu pego e desconsidero a linha e a coluna que ele está. Então, esse F aí na direção X, eu vou desconsiderar isso e isso, eu vou fazer esse vezes esse vezes esse. Vai zerar tudo. Então, em X, ele tem 0. Quando eu pego a força F, eu desconsidero coluna e linha, eu multiplico esse com esse, vai dar 0. Esse com esse vai dar 0. Se fosse algum valor ali, eu teria que subtrair, certo? Então, para Y, ele também vale 0. Quando eu pegar para Z, agora vai mudar alguma coisa. Quando eu pegar o Z, vou desconsiderar a linha e a coluna, eu vou ter um valor porque eu multipliquei alguma coisa diferente de 0. Então, no meu Z, eu vou ter ali 2 vezes o BY. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha força, o meu vetor força magnética, ele não tem valor em X, não tem valor em Y e ele tem valor em Z. Então, a nossa força magnética, ela está no eixo Z. A velocidade está no eixo X. E o campo magnético B, ele está no eixo Y. Aí que os físicos brilhantes de ideias de chegar nas conclusões, ele olhou e falou, bom, se eu tenho um num eixo, o outro no outro eixo, o outro no outro eixo, como que eu poderia fazer para simplificar esse cálculo? Ah, manjou a parada? Ele simplesmente olhou e viu que os dedos dele, eles conseguem ficar nessa mesma posição. Eu consigo simular ali, já que tem um X, um Y e um Z, eu não precisaria ficar pegando canetas aqui, canetinha, eu posso fazer com a minha mão. Eu consigo alinhar os meus dedos em X, em Y e Z. Então, toda vez que eu tiver força, campo e velocidade, tiver os três, eu não preciso fazer esse Laplace aqui com a minha matriz 3×3 para achar quanto que vale o valor da força magnética e também para achar qual é a direção que ela está. Eu já sei a direção que ela está. A direção dela é dada pela regra da mão esquerda ou a regra da mão direita. Vou ensinar as duas. E o valor vai ser dado por onde? Simplesmente pela formulinha Q vezes V vezes B. Bom, eu sei que você achou esse jeito muito estranho, então a partir de agora eu imagino que a regra da mão esquerda e a regra da mão direita fique mais familiar. Então como que nós vamos fazer? Se for a regra da mão esquerda,
você vai pegar o seu dedão e ele vai ser a força. Você vai alinhar a força com o dedão. O seu dedo aqui, esse daqui, vai ser a carga. O campo magnético, perdão. Esse dedo aqui vai ser a velocidade. Então, força, campo e velocidade, que é o famoso faça bom vestibular. Se eu pegar a minha mão esquerda, força, campo e velocidade. Eu vou fazer todos os desenhos agora só com a mão esquerda, depois eu volto e mostro como seria a regra da mão direita. Para não fazer as duas agora e ficar tudo embaçado. Então, força, campo e velocidade. O que eu tenho que fazer é alinhar o meu dedo com o vetor. Para onde o vetor estiver apontando, eu mexo a minha mão e aponto com o meu dedo. Se a força aponta para baixo, eu boto o meu dedão para baixo. Se a velocidade aponta para lá, eu pego faça bom vestibular e eu aponto esse dedo para lá. De alguma forma eu aponto para lá. Se o campo magnético aponta para baixo, eu vou pegar o meu dedo do campo, faça bom vestibular, esse é o campo, e eu vou apontar ele para baixo. Certo? Tem como dar respostas diferentes? Não, porque o exercício ele vai te dar 2 para você achar o terceiro. Então não tem como você alinhar um só e girar a sua mão. Porque a hora que você alinha um e alinha o outro, o seu dedão vai ficar travado aqui. Então sempre você vai chegar numa mesma resposta. Então vamos lá, qual que seria essa resposta? Me ajuda aqui. Essa velocidade, ela está indo para a direita. Então faça bom vestibular. Esse V é para a direita. Opa, é só fazer assim, teacher. Ó, ele está alinhadinho para lá, ele está alinhadinho para lá. Beleza. Então quer dizer que a força é para onde? Calma, eu ainda preciso alinhar o meu campo magnético. Se o campo magnético está entrando, faça bom vestibular. O B é esse. Então alinhei a velocidade para lá. Agora, sem mexer na velocidade, eu vou alinhar o campo que está entrando. Quando eu alinhar o campo que está entrando, vai aparecer que o meu dedão está para cima. Se o meu dedão está para cima, isso quer dizer que a partir do momento que a carga entrar no campo magnético, perceba, fora do campo, o B é 0, aqui fora o B é 0, a força é 0. A hora que ela penetra no campo magnético, eu passo a ter força magnética. Então, a hora que ela entrar aqui, eu passo a ter uma força para cá, que vai ser a minha força magnética. Show de bola! Tem uma força magnética para cima. Agora o que vai acontecer com a minha carguinha? A velocidade está na horizontal e a força magnética ela está onde? Na vertical. Se uma está na horizontal e a outra está na vertical, quer dizer que elas formam 90 graus. Se a gente for lá para a matemática de novo e a gente lembrar da circunferência, deixa eu fazer um rascunho aqui, ó. Se eu lembrar da circunferência, o raio ele toca num ponto da circunferência sempre com a tangente. O raio e a tangente sempre formam 90 graus. O raio e a tangente sempre formam 90 graus. Tá, beleza, isso eu sei. O raio e a tangente sempre formam 90 graus. Mas e aí? E aí que na cinemática vetorial, a velocidade de um corpo ela é sempre tangencial. A velocidade é sempre tangencial. Se você pegar alguma coisa, girar, girar, girar e soltar, a hora que você soltar, ele não vai girando. A hora que você soltar, ele vai reto. Então, a velocidade ela é sempre tangencial. Para você fazer uma curva, você tem uma força que é chamada de força centrípeta. Ela é a resultante. Eu pego todas as forças e vou fazer a soma vetorial. Aquele valor que sobrar é a resultante. Para conseguir fazer a curva, essa resultante tem que apontar para o centro. Então, pera, se a velocidade é tangente e a força resultante aponta para o centro, para ele conseguir girar, então quer dizer que a força centrípeta é sempre perpendicular, sempre ortogonal com a velocidade? Sim. Toda velocidade é tangencial, toda força centrípeta é radial. Toda vez que você tiver uma força formando 90 graus com a velocidade, essa força é centrípeta. Toda vez que você tiver uma força formando 90 graus com a velocidade, essa força é centrípeta. Show de bola? Só vou colocar só mais uma informaçãozinha. Não tem nada a ver aqui, mas é extremamente importante. Se você pegar um pêndulo, ele está aqui, certo? Quando você pegar esse pêndulo, você vai ter o peso aqui assim, e aí você vai ter a força de tração aqui para cá. Então, peso para lá e tração para cá. Show? A velocidade ela é sempre tangencial.
Então a nossa velocidade, ela tá para cá. Essa é a velocidade. Olhando assim, ó, de supetão a grosso modo, você diria assim, a tração é centrípeta. Por quê? Porque a tração forma 90 graus com a velocidade. E eu responderia para você, perfeito. A tração é centrípeta mesmo, porque ela forma 90 graus ali. E o peso? O peso não forma, então ele não é, mas calma. Calma. Você consegue enxergar um plano inclinado segurando essa bolinha? Consegue, não consegue? Porque ela não vai descer aqui, então essa bolinha está no plano inclinado. Toda vez que eu tenho um plano inclinado, o que eu faço com o peso? Exatamente, decomposição. Eu vou decompor o peso em Px e Py. Então aqui eu tenho o Px, aqui eu tenho o Py. Desculpa o garrancho aí, mas acho que vocês estão enxergando de boa. Então quer dizer que o Px, ele é paralelo com a velocidade. Ele é tangencial, então ele faz parte do FR igual a MA. Mas nesse caso, o PY, ele também forma 90 graus com a velocidade. Então o PY também entra na centrípeta. Nesse caso, a minha força centrípeta seria a tração menos o PY. Falei tudo isso só para mostrar? Não, eu falei isso porque isso é a coisa mais importante da força magnética. É saber que toda vez que a velocidade e a força são ortogonais, essa força magnética é a força centrípeta. Então, de novo, toda vez que a força magnética forma 90 graus com a velocidade, essa força magnética é a força centrípeta. Duas coisas importantes da força centrípeta. Primeiro, ela faz o corpo girar apontando para o centro. Segunda coisa, ela não muda o valor da velocidade. E isso é um dado importante. Então, primeira coisa, ela faz a carguinha girar apontando para o centro. Segunda coisa, ela não muda o valor da velocidade, o valor. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou imaginar que se a força magnética aponta para cima, ela aponta para o centro dessa circunferência. Então, o desenho que eu vou fazer é isso aqui, ó. Ela vai sofrer uma deflexão para cá. Ela está girando, olha só, em torno do centro que essa força está apontando. Mas não está ali, mas você consegue abstrair, né? Imaginação. Então agora minha velocidade vai sair para cá e ó, como ela não muda o valor, ela mantém os 2 metros por segundo. Show de bola, né? Show de bola. Vamos de novo. Vou continuar aqui na carguinha positiva. Regra mão esquerda, faça bom vestibular. Campo tá para dentro, eu vou alinhar esse meu dedo campo para dentro. Agora a velocidade tá para cá. Nossa, Titi, vai quebrar o braço aí. A velocidade tá para cá. Show? Então o campo tá para dentro, a velocidade para cá. Deixa eu ver aqui desse lado, você consegue enxergar melhor. A minha força aponta para baixo. Se a força aponta para baixo, olha o que vai acontecer. Fora do campo não tem força magnética. A hora que a carguinha entrar aqui no campo, entrou, carga, velocidade, sofre a ação da força. A gente acabou de descobrir que essa força é para baixo. Essa força magnética que aponta para baixo, ela faz o quê? Ela aponta para o centro da circunferência que essa carga vai descrever. Então eu imagino que o centro é alguma coisa aqui para baixo. Eu imaginei que o centro dessa circunferência é alguma coisa aqui para baixo. Então essa carguinha ela vai girar assim, como se ela fosse girando nesse centro aqui. Como a força é centrípeta, não muda o valor da velocidade. Então a hora que ela sair daqui, ela vai sair também com 3 metros por segundo. Firmeza, firmeza. Agora você fala, mas teacher, tem algum mistério aí, porque você fez primeiro a positiva, deixou a negativa para depois? Sim, tem um pequeno mistério. O que nós vamos fazer? Você pode pensar duas coisas quando a carga for negativa. Primeiro, simplesmente inverte a força, só a força. Então, por exemplo, essa carguinha teve a força para cima, essa carguinha vai ter a força para baixo. Se essa carguinha teve a força para baixo, a negativa vai ter a força para cima. Eu poderia simplesmente fazer isso. Uso a regra da mão esquerda para carga positiva. A força é só inverter e acabou. Poderia fazer isso, tranquilo, beleza? Mas eu poderia pensar o seguinte também. Se a carga positiva funciona com a mão esquerda, então quer dizer que a carga negativa vai funcionar com a direita. Positiva com a esquerda. Se eu trocar, eu troco o sinal e troco a mão. Aí como que ficaria nesse caso? Então,
essa regra da mão esquerda funciona para carga positiva. Trocou o sinal, trocou a mão. Vou fazer a mesma coisa, faça bom vestibular. Como que funciona esse meu faça bom vestibular? Vou alinhar o campo para dentro, faça bom vestibular. Alinhei o campo para dentro. A velocidade está para cá, então campo para dentro, velocidade para cá, olha o meu dedo para cá. O meu dedão apontou para baixo. Se o meu dedão está apontando para baixo, isso quer dizer aquela mesma coisa. Fora do campo não tem força. A hora que ela adentra o campo, nossa, parecendo meu avô falando, a hora que ela adentra o campo, ela passa a ter uma força magnética para cá. Então essa força magnética está apontando para um centro imaginário ali. Quer dizer que essa minha carguinha ela vai fazer uma curva assim. Essa curva que ela faz aqui, a gente lembra que não muda o valor da velocidade. Se ela entrou com 2 metros por segundo, ela também sai com 2 metros por segundo. Nesse caso, então, rápido! Regra da mão esquerda funciona para carga positiva. Se eu trocar, eu troco o sinal e troco a mão. Então, regra da mão esquerda funciona para positiva. Troquei a mão porque eu troquei o sinal. Campo para dentro, velocidade para lá. O meu dedão apontou para cima. Firmeza é com vontade, hein? Não é assim não, hein? Não, é assim, ó, pá, senão não formamos noventinha, ó. Todo mundo formando noventinha. Show? Força para cima, então. Fora, ela não vai sofrer ação do campo. A hora que ela entrar, ela sofre ação do campo. Acabamos de achar que a força é para cima. Eu imagino um centro aqui, então essa carga ela vai girar para cá. Show de bola! Essa carga negativa girou para lá, porque a força está apontada para lá. Legal, legal, legal? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você. Se você já sabe a regra da mão esquerda, firmeza, continua na esquerda e beleza. Agora eu vou mostrar para vocês como que seria a regra da mão direita. Ah, mas você não acabou de falar o que é a regra da mão direita? Não, calma. Eu falei que eu uso a regra da mão esquerda. Se eu trocar a mão, eu troco a carga. É isso que eu falei. Agora, existe uma regra que é chamada de regra do tapa. O que é a regra do tapa? Ela funciona exatamente igual à mão esquerda, só que eu vou usar a mão direita. E ao invés do meu dedão ser a força, eu vou dar um tapa, como sendo a força. Então, com a mão direita, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. A força é o tapa, o campo são os meus dedos, e o meu dedão passa a ser a velocidade. Se você já conhece a regra da mão esquerda, nem perca tempo prendendo essa da direita aqui. Mas se você conhece essa da direita, aí eu devia ter falado isso para a esquerda, né? Devia. Mas tudo bem, vamos lá, você vai ficar com as duas então, ó. Faça bom vestibular. Regra da mão esquerda funciona para carga positiva, troca a mão, troca a carga. Agora eu estou falando da regra da mão direita. A regra da mão direita funciona para carga positiva. A regra da mão direita funciona para carga positiva. Se eu trocar a mão, eu troco a carga. Então, qual é a regra que você sabe? Você sabe a regra da mão esquerda? Ela funciona para carga positiva. Trocou a mão, trocou a carga. Você sabe a regra da mão direita? Ela funciona para carga positiva. Trocou a mão, trocou a carga. Espero que tenha entendido isso. É meio embaçado mesmo. Então, eu vou usar a regra da mão direita em alternativa à da esquerda. Posso escolher uma das duas. Então, a força é o tapa da minha mão, palma. Esse dedo aqui vai ser o campo e esse cara é a velocidade. Não vou nem desenhar agora porque já está tudo desenhadinho. Então, ó, essa carguinha, ela está vindo com a velocidade para lá. Regra da mão direita, a velocidade é o dedão. Beleza? O campo são os meus dedos, então o campo está entrando. Para onde que está a palma da minha mão? Para baixo. Então, a hora que a carga passar aqui, eu dou um tapa nela para baixo. Eu dou um tapa nela para baixo, ela gira. Show? Agora, regra da mão direita funciona para a mão direita. Eu vou trocar a mão, porque a carga agora é negativa. Então o dedão é a velocidade, ela vem para lá. O campo está entrando, então os meus dedos estão entrando. A hora que a carguinha chegar aqui na minha mão, eu dou um tapa nela para cima. A hora que eu der o tapa nela para cima, ela vai girar para cá. Aqui é a mesma coisa, então. Aqui é a mesma coisa, ó. A velocidade. Presta atenção que eu estou com a mão direita, carga positiva. A velocidade é para cá e o campo está entrando. Eu dou o tapa, ela sobe. Vou trocar a mão. A velocidade é para cá, dedão para cá. Campo entrando, campo entrando. A hora que a carguinha passar, eu dou um tapinha, ela vem para baixo. Fechou? Então eu não vou repetir, porque senão vai ficar muito chato. Volta o vídeo aí se você meio que se perdeu nesse lance de mão direita, mão esquerda. Agora, o terceiro caso
Eu não vou nem passar para vocês. O terceiro caso é simplesmente se o ângulo for diferente de 0, de 90 e de 180. Tipo 30 graus, tipo 60 graus. Nesse caso, tudo que você vai ter que fazer é colocar o ângulo aqui. Por exemplo, seno de 30, QVB vezes seno de 30. E como que você vai achar para onde que essa carga gira? Regra da mão direita também. Só que aí, por exemplo, ao invés de você fazer assim com a mão, porque forma 90, vamos supor que forme 60. Então você vai fazer assim com a mão. Mas vai funcionar exatamente do mesmo jeito, a carguinha vai girar exatamente do mesmo jeito. Tem algumas condições que ela pode girar no movimento helicoidal, tipo uma espiral assim. Mas esse aí ele não vem ao caso pra gente no vestibular. O caso infinitamente mais importante é esse caso particular aqui. Show de bola? Então, ó, esse segundo caso teve muita informação. Eu vou passar agora para uma nova videoaula, nossa segunda aula, que eu vou falar só sobre os casos particulares desse caso aqui. Legal? Então, se ficou alguma coisa para trás, reveja, por favor, porque a próxima aula a gente vai usar. Não que eu não vá ficar repetindo tudo, né? Então, quer saber? Vai para a próxima aula. Se faltar alguma coisa, você volta para cá. Valeu!